Então, isso quer dizer que Kardec ficou sossegado? Não, Kardec está examinando os espíritos. Quem são os espíritos? De que forma eles são? E ele faz uma nova pergunta. É a pergunta 82 que o Everaldo vai colocar para a gente agora. É exato dizer que os espíritos são imateriais? Nós vimos nos programas anteriores a respeito do mundo material, do mundo espiritual, o princípio material, o princípio espiritual. Então agora, Kardec, usando aqueles conhecimentos, ele pergunta aos espíritos: é correto que nós falemos que os espíritos são imateriais, não são de matéria? Podemos dizer isto, considerando os conceitos anteriores que os espíritos superiores nos deram? Poderíamos dizer que os espíritos não são de matéria, são de espírito, de alguma outra coisa? E os espíritos vão responder a ele. Vamos lá. É, de novo, uma tentativa de definir as coisas. É uma resposta longa, dividida em 2 slides. Primeiro é este aí, ó. Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem insuficiente? Pode um cego de nascimento definir a luz? Vai para o outro agora, Everaldo. Imaterial não é o termo. Incorpóreo seria mais exato, pois é preciso compreender que, sendo o espírito uma criação, deve ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vocês, e tão etérea que não pode ser percebida pelos sentidos humanos. Bem, então a primeira parte da resposta, o slide anterior, o Everaldo vai voltar ao 82A. Você vê que os espíritos estão explicando. Olha, gente, o outro, Everaldo, por favor, o anterior a esse, o 82A. Isso. Os espíritos estão dizendo: você quer que eu defina uma coisa, mas vocês não têm, na sua linguagem, termos de comparação e que possam ser usados para que você compreenda. Naturalmente, um cego que nasceu cego não pode entender o que é claro, o que é escuro, o que é vermelho, o que é verde, o que é amarelo. Ele não sabe definir a luz, não sabe definir o espectro solar, porque ele nunca viu, ele não tem termo de comparação. Então, o que os espíritos vão explicar no slide seguinte é uma tentativa de organizar a ideia com base naqueles princípios gramaticais que Kardec e nós conhecemos. Eles dizem então, não é que os espíritos sejam imateriais, isso não é tão exato. Talvez o mais correto seja chamá-los de incorpóreo, porque é preciso entender que, sendo o espírito uma criação de Deus, ele deve ser alguma coisa. E aí eles continuam a explicar que os espíritos correspondem a uma matéria quintessenciada. É uma matéria muito diferente, mas que não tem analogia para nós. Não dá para compará-la com nada, porque ela é tão etérea, ela é tão sutil, que não pode ser percebida pelos nossos sentidos humanos. Ou seja, a estrutura do espírito, ela é também de matéria, só que ela é tão diferente, é uma matéria tão absurdamente... Muito sutil, que a gente não tem como, que a gente não tem comparativo perceber na ou Terra. Detectar. Não é vapor, não é gás, porque ainda é mais sutil do que isto. Não é plasma, porque ainda é mais sutil do que isto. É uma outra coisa que nós ainda não conhecemos, que os espíritos chamam de matéria, na falta de um termo melhor, ok? Bem, agora nós temos um comentário, de Kardec. Você vai ver sempre que quando nós colocamos as letras em uma posição diferente, em uma cor diferente, nós temos um comentário que Allan Kardec faz em relação ao que os espíritos disseram, não é, Solange? Exatamente. Dizemos que os espíritos são imateriais porque sua essência difere de tudo que conhecemos sob o nome de matéria. Uma comunidade de cegos não teria termos para definir a luz e seus efeitos. Um cego de nascença crê possuir todas as percepções pelo ouvido, o odor, o gosto e o tato. Ele não compreende as ideias que lhe dariam o sentido que lhe falta. Interessante isso, né, Então, André? Kardec está dizendo, nós dizemos que os espíritos são imateriais, por quê? Porque a sua essência é diferente de todas as coisas, que aquilo que nós conhecemos como uma forma de matéria.
Então, se a gente vê um tijolo, se a gente vê uma barra de ferro, se a gente vê um copo de água, se a gente vê o gelo, nós não podemos dizer que os espíritos são aquilo. Kardec está explicando. Então eu perguntei se eles não são de matéria, porque não existe nada parecido na matéria com aquilo que são os espíritos. Uma comunidade de cegos, como ele disse aqui, não teria termos para definir a luz e os seus efeitos. Um cego de nascença ele acredita que possui todos as percepções, os componentes para perceber o mundo pelo ouvido, pelo cheiro, pelo gosto e pelo tato. Ele não vai compreender as ideias que lhe dariam aquele sentido que ele não possui, que é o sentido da visão. Mas Kardec continua no outro slide, que o Everaldo vai pôr pra gente na sequência. Vamos lá. Da mesma forma, com relação à essência dos seres sobre-humanos, somos verdadeiros cegos. Não os podemos definir senão por comparações sempre imperfeitas ou por um esforço da nossa imaginação. Então Kardec continua afirmando exatamente aquilo que os espíritos estavam dizendo a ele. Nós, em relação aos espíritos que estão acima da nossa dimensão física, os chamados sobre-humanos, nós não temos como identificar essa essência, porque nós somos como os cegos que não enxergam. Nós temos talvez uma ideia, como ele diz a seguir. No máximo que podemos fazer são comparações mesmo imperfeitas e um esforço de imaginação. Nós imaginaremos como que deve ser, mas ainda assim não significa que seja exato. Estamos longe de compreender, não exatamente. É exatamente isso mesmo, o que Solange. tem que ser. Agora, Kardec continua interessado em experimentar os espíritos superiores para extrair deles mais informações a respeito de que são os espíritos, qual a natureza deles. E ele faz uma pergunta interessante, é uma pergunta muito curtinha, mas que ele mesmo explica depois o seu teor. Os espíritos têm um fim? Os espíritos acabam? Kardec quer perguntar isso, está perguntando. Pode deixar o slide aí, Everaldo. Os espíritos acabam, eles começaram e acabam? E ele explica por que está perguntando isso, Solange. Isso, compreendemos que o princípio de onde eles emanam seja eterno. Que eles vêm de Deus, a gente entende que seja eterno, que Deus é eterno. Mas o que perguntamos é se sua individualidade tem um termo e se num tempo dado, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se espalha e não retorna à massa de onde saiu, como ocorre com os corpos materiais. É difícil de conceber-se que uma coisa que teve começo possa não ter fim. Então Kardec está explicando por que ele está raciocinando deste modo. Qual é a lógica? Ele entende que os espíritos foram originados de uma coisa eterna, que é a divindade. Que Deus é eterno e tudo que ele cria vem a partir dessa fonte eterna. Mas ele está perguntando, os espíritos terminam algum dia? Eles vão crescer e aí de repente explodem e espalham toda a sua luz, o seu conhecimento, o seu saber e desaparecem para que outros vivam? Ou ele vai se tornar que nem a gotinha de chuva que vai descendo o rio até que mergulha no oceano e vira o todo? Kardec quer saber. Os espíritos podem ter um começo e não ter fim? É a pergunta que eles fazem, que Kardec faz aos espíritos. E nós não vamos ter muito tempo para poder responder agora. Exatamente. Você vai pensando em casa. Nós vamos fazer o nosso convite para você participar da campanha Espiritoteca. É uma campanha que visa distribuir 20 mil livros a diversos lugares, a hospitais, presídios, casas de repouso, a centros espíritas. Você pode participar dessa campanha e auxiliar que esses livros possam chegar a essas pessoas. A partir de R$12, você contribui e auxilia que essas coisas positivas, se o Espiritismo trouxe luz para a sua vida, então que tal você também ajudar a que outras pessoas conheçam essas coisas tão bonitas? Basta ligar no 0 operadora 11 4966 5775. Participe da campanha Espiritoteca. É muito importante. Nós faremos um breve, rapidíssimo intervalo. Daqui a pouquinho estaremos de volta.
Nós estamos de volta com o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. Para você que se sintonizou agora conosco, estamos estudando o Mundo dos Espíritos e ainda dá tempo de você participar. Basta acessar o Facebook da TV Mundo Maior. Lá você encontra um post, um quadradinho com a seguinte pergunta: o mundo corpóreo pode um dia deixar de existir? Então, mande seus comentários, suas perguntas, suas dúvidas e sua resposta também. Você pode participar através do WhatsApp da TV Mundo Maior, 0 operadora 11 996 433827, ou através da área de chat no canal da TV Mundo Maior no YouTube. E nós estamos aqui, André, com várias participações. Isso nós mesmo, vamos, Solange. Vamos dar as nossas boas-vindas. Atenção, olha lá. O Cícero Petronilo, de um lugar que a gente não sabe onde que é. Exatamente. A Eni Tavares. A Jacira Costa, isso, de Belo Horizonte. E exatamente. A Eni Tavares, de Telêmaco Borba. Isso, Leia Santos, de Guarulhos. A Catarina, de São Paulo. Olá, Catarina, como vai? A Marisa Santos, lá da Holanda. Nosso abraço também, Marisa. A Fabiana Diniz, a Inês Cirilo. O Flávio Bicalho, de Belo Horizonte, a Elisa Berce, de Araçatuba. Júlio Vita, manda um grande abraço. O Grupo Espírita Kardec Umbanda, abraços fraternos da Holanda. O da Marisa, um grande abraço para todos eles. A nossa querida Maria das Graças, lá de Biella, na Itália, nos escreveu, desejando felicidade. Muito obrigado pelas lições da doutrina. Um abraço para o Hermano e para a Edna também. O Clóvis Jordão, de Goiânia, boa tarde a todos. A Miriam Perger, lá do Rio Grande do Sul, um grande abraço, Miriam. Vocês que estão nos assistindo, lembrem-se de dar o seu joinha, de compartilhar o nosso link, o nosso programa, para que mais pessoas também possam aprender sobre a doutrina espírita, como nós estamos aprendendo juntos, não é mesmo? Exatamente. Por falar nisso, Solange, nós vamos voltar ao tema, não é? Vamos lá, vamos na última pergunta, pergunta número 83. Vamos lá, Everaldo, põe a pergunta de novo, para as pessoas se lembrarem. A pergunta 83. Os espíritos têm um fim? Os espíritos acabam? Aí Kardec faz aquela explicação que nós já falamos e nós vamos ver então qual foi a resposta que os espíritos deram. Aí no próximo slide, Everaldo. Existem coisas que vocês não compreendem porque sua inteligência é limitada e isso não é razão para que as rejeitem. A criança não compreende tudo que o seu pai compreende, nem o ignorante tudo que o sábio compreende. Dissemos que a existência do espírito não tem fim. E isso é tudo o que podemos dizer por enquanto. Então, vejam só, os espíritos estão explicando, olha, para vocês é complicado que nós teçamos mais explicações porque faltam elementos para que vocês coordenem o raciocínio. Como a criança não compreende tudo que o pai compreende, nós só podemos dizer a vocês que os espíritos não têm fim. Por enquanto é o que nós podemos dizer. Não quer dizer que mais à frente vocês não possam voltar ao tema e ter uma outra resposta. Mas por enquanto nós estamos vivendo num mundo como este, feito de matéria densa, que tumultua a concepção das ideias, nós não temos como explicar outras coisas. Por que que os espíritos não têm fim? O certo é que eles não têm fim. E é tudo o que eles podem dizer por enquanto. Por enquanto. Vão dizer mais para frente. Por enquanto, quando escreveram a Kardec, isto era tudo o que podia ser dito. Bem, mas aí Kardec não fica triste e vai para a pergunta 84.